E aí, pessoal, tudo bem? Infelizmente, acabou de ser dada oficialmente a informação da morte de Gugu Liberato, do apresentador Gugu Liberato. Bom, preciso fazer alguns esclarecimentos editoriais. Para quem não sabe, eu publiquei um vídeo aqui na TV Coyote, por volta das 8h30 de ontem, acredito, mais ou menos aí, sobre a morte dele, comentando a morte, fazendo aí um breve resumo da carreira e relatando a situação. Uma espécie praticamente de um obituário, uma coisa bem neutra. Depois disso, uma série de críticas foram disparadas de que ele não estava morto. Então vamos esclarecer tudo, tintim por tintim. Primeiro de tudo, as primeiras notícias de que Gugu Liberato havia morrido começaram a circular em bastidores por volta da tarde de ontem. Já era sabido por boa parte das pessoas próximas dele, inclusive pela família e pelos seus amigos, que ele havia tido uma morte cerebral. Na imprensa, a primeira notícia dada, quase que num escorregão, foi pelo jornalista Reinaldo Azevedo na Rádio Band News FM. Logo em seguida, jornal O Dia do Rio de Janeiro dá a mesma informação. Após as duas gravações, e também com fontes próprias, gravei o vídeo sobre a morte do Gugu. Não costumo tratar muito sobre questão de famosos aqui no canal, o enfoque no geral é mais político e tudo mais, mas existem casos em que isso basicamente cria um terremoto no país. Uma pessoa, uma figura pública muito importante, a forma como morre muito inusitada, muito besta acima de tudo. Achei relevante tratar sobre este tema. Quando eu disparei o vídeo quando eu tava na rua me locomovendo, tava com um olho de olho em tudo para ver como tava a situação. E saiu a notícia na Globo News. Na verdade, saiu a tarja da Globo News de que Gugu teria morrido. Aí eu falei, bom, a gente já tem 2 meios de comunicação de relevância razoável e temos o Grupo Globo admitindo através de uma das suas principais mídias que Gugu Liberato morreu. Então ele morreu. Tinha acabado de gravar o vídeo, falei, vou publicar o vídeo. Publiquei. 10 minutos depois, 15 minutos depois, já eram 9 da noite, foi divulgada a nota oficial. Gugu não está morto. E aí uma enxurrada de críticas. Obviamente, pessoas mais desequilibradas, que falam coisas impressionantes, e pessoas com bom senso que fizeram uma crítica razoável, com educação e por aí vai, e a elas que esse vídeo é dedicado. Bom, primeiro de tudo, o que foi dito por muita gente? Que eu publiquei aquele vídeo antes de boa parte dos meios de imprensa, na busca de dar um furo de reportagem. Quem acompanha meu trabalho sabe que não é verdade. Eu não vi ninguém que acompanhe o canal defendendo essa tese, tá? Eu tenho o hábito de esperar uma notícia ser confirmada para dar. Todo fim de mês, ou pelo menos a cada 2 meses, eu publico um vídeo de errata em que eu comunico todos os erros que foram cometidos aqui no canal. Nunca cometi um erro de magnitude tão grande. Comunicar uma morte que não aconteceu. Se acontecer, obviamente, haveria uma grande retratação. Primeira crítica é essa. Nunca tive esse enfoque. Às vezes uma notícia sai em apenas um meio de imprensa, eu aguardo sair em outros, aguardo ter alguma coisa mais concisa para poder noticiar aqui para vocês. Segunda coisa de que o objetivo era ser... tem aquele filme famoso O Abutre, em que você ganha notoriedade, um jornalista ganha notoriedade em cima de tragédias. Existem programas na TV brasileira que seguem esse modelo, que seguem o dia mostrando caos, chuva, acidentes, tragédias. Quem acompanha o canal sabe que esse não é o contexto. E se fosse o contexto, daria muito mais audiência em vários quesitos. Cubro sim acontecimentos trágicos que são inevitáveis, como por exemplo a tragédia de Brumadinho no começo do ano. A primeira transmissão ao vivo do canal ela se deu com a queda do avião da Chapecoense, lá pela madrugada. Outras tragédias nunca foram cobertas, que eu considerasse que não eram de magnitude tão grande. Mesmo mortes, apenas mortes de relevância muito forte, mortes que criam um abalo, mortes de pessoas que qualquer um na rua conhece e fica surpreso. Cobri a morte do Ricardo Boechat, cobri a morte do Gugu. Então, essa teoria não se confirma por um canal que tem um acervo de 1.400, quase 1.500 vídeos, e um canal que tem uma quantidade grande de visualizações e em que suas maiores visualizações não são em coberturas de tragédia.
são em coberturas de pautas políticas, julgamentos no Supremo Tribunal Federal. O Gugu teve morte cerebral. Nos Estados Unidos, você aguarda 48 horas para poder desligar os equipamentos, para confirmar esse tipo de morte. No Brasil, o prazo é menor, o prazo é de 6 horas. O acidente do apresentador tinha acontecido na quarta-feira e já tinha morrido. Completaram-se 48 horas agora, na sexta-noite. Morte encefálica é o que determinamos legalmente como morte mesmo. Ele morreu. Não foi hoje, não foi ontem, morreu na quarta. Ele tinha morrido. Os equipamentos estavam ligados. Os órgãos funcionavam através de equipamentos. O cérebro não funcionava mais. No Brasil, essa confirmação é de 6 horas, exige que um outro médico autentique isso e por aí vai. Ocorreu um erro na minha cobertura e um erro grande. Eu divulguei a informação antes que a família emitisse um pronunciamento oficial. Era uma informação verídica. O erro se originou, sim, de publicações errôneas por parte de grandes meios de imprensa, e isso não exime de culpa, obviamente não exime de culpa. Eu que botei fé no que foi dito pelo grande meio de imprensa, mesmo que fosse correto. Acreditei que por eles divulgarem, a família tinha divulgado efetivamente uma nota oficial. Não tinha. Pediram desculpas e negaram a informação, mesmo ela sendo verídica. O erro foi não aguardar o momento que a família achou adequado para divulgação. Mas é bom lembrar, a família já sabia, os amigos já sabiam. Ninguém foi surpreendido com a informação que eu dei aqui. No começo do ano, a revista Veja deu a notícia da morte do Ricardo Boechat antes de ter a garantia que a família tinha sido informada. Esse tipo de coisa não pode acontecer de forma alguma. Boa parte das críticas ignoraram, em grande parte, um modelo que é muito comum. Como é o caso do Gugu, a gente está falando de uma pessoa, uma celebridade, muitas pessoas são fãs. Se não são fãs, viram por muito tempo na televisão. Eu mesmo, durante a infância, vi programas várias vezes. Acaba ganhando isso mais. Peguem Brumadinho, o próprio acidente da Chapecoense que eu cobri, atentados terroristas e outros fatos. A mídia toda divulga que ocorreram mortes e o número de mortes. No caso da Chapecoense, quais foram os jogadores que haviam morrido, ou quem estava dentro de um avião que sofreu um acidente. Para isso não se aguarda a declaração da família, para isso não se aguarda atestado de óbito. Então a gente precisa criar algo de igual para igual. A forma como se trata a morte do Gugu, a forma como se noticia, a partir de que momento é correto dar a informação sobre o falecimento de uma pessoa, tem que valer para tudo. E então a gente tem aí que discutir essa questão, e eu acho que é um debate interessante de se abrir aqui no canal. Acidente aéreo. Quanto a gente espera para dar o nome das pessoas que morreram? Das pessoas que haviam embarcado? Brumadinho. Logo em seguida, atestados de óbito demoraram para ser emitidos. Na correria, no caos, a grande quantidade de vítimas. Então tem essa questão também. Então, gente, sim, um erro foi cometido, este erro está sendo corrigido agora. O erro foi o momento em que o vídeo foi solto. Erro que foi fruto da minha confiança em meios de imprensa, que eu não deveria ter dessa forma. A informação passada é verídica. Não houve qualquer tipo de tentativa de desrespeitar a família. Obviamente, existe o direito da família se incomodar com isso ser divulgado antes que ela divulgue. A família não divulgou também por um motivo muito óbvio. Porque foi definido, é definido pela ética médica nos Estados Unidos que você deve aguardar essas 48 horas. Então, não se tratou nem de uma questão, não podemos divulgar agora, não. Tem que esperar mesmo para desligar, vai jogar que ele tá com a morte cerebral e que vai ficar 24 horas em aparelhos. Entra essa questão toda, sem contar todo o desespero que você tem numa situação dessas. Então, gente, essa reflexão editorial que eu faço sobre a morte do Gugu Liberato, foi por isso que a mídia não informou. Sim, ele infelizmente já não estava vivo. Isso se trata apenas de uma nota, se trata apenas da emissão de um atestado de óbito de algo que já era muito bem sabido. Na tarde de hoje foi um médico que era da família para fazer aí a última olhada. Já se sabia.
Um abraço e até a próxima.